Muito bem, pessoal. Eu quero comentar com vocês aqui hoje sobre este livro aqui que eu comecei a ler, tá? Depois que eu terminei o livro Chamados para Criar, eu tava decidindo, até iniciei um outro livro, eu ia ler um livro de ficção, só que eu tô com uma gana muito grande de estudos mais aprofundados e eu tô numa aí de me aprofundar mais, né, no conceito teológico de alguns temas. Embora eu já tenha estudado ele de formas separadas, nunca comecei a fazer de uma forma sistemática, que é justamente a proposta desse livro aqui. Esse livro aqui é a base da fé cristã. Deixa eu ver se aí, base da fé cristã, dá para vocês verem aqui, é do Wayne Grudem, né? 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. O Wayne Grudem, ele é um grande teólogo, né? Um dos teólogos vivos aí mais extraordinários que a gente tem, né? Ele é focado em teologia sistemática, ele tem mais duas. Essa daqui, na verdade, é o resumo do resumo. Ele tem uma exaustiva, que é aquela de capa azul, e tem outra que é uma teologia mais enxuta, né? Porém, é acho que 3 vezes maior do que esse aqui. E esse aqui é um livrinho introdutório ao pensamento sistemático. E aí ele elenca aqui os 20 fundamentos, né, que, segundo o Gruden, sejam essenciais para todos os cristãos, né? Todos os cristãos. Então eu vou falar aqui alguns desses para vocês. Na verdade, eu vou tentar citar todos aqui rapidamente só para você entender, tá? Ele leva, obviamente, a base de teologia sistemática, não é segredo, porque esse que é a premissa do livro, mas vamos lá. O que é a Bíblia? A que Deus se assemelha, o que é trindade, o que é criação, oração, anjos, satanás, demônios, homem, pecado, Cristo, expiação, ressurreição, eleição, o que significa se tornar um cristão, o que são justificação e adoção, o que são santificação e perseverança. Virando a página aqui, o que é morte, o que é igreja, o que acontecerá quando Cristo retornar, o que é juízo final e o que é céu. Inclusive, ainda tem mais dois apêndices que ele utiliza para colocar algumas das fés, algumas dos credos apostólicos, né? Credos, confissões de fé, né? São credos da história da igreja. Credo niceno, o credo da Calcedônia, né? E o credo apostólico e algumas outras coisas falando sobre confissões de fé, tá bom? Eu comecei, tá? Eu comecei a fazer um estudo, né? E construir a minha própria compêndio, digamos assim, compêndio teológico, vai? Não sei se tá focando aí, deixa eu ver. Foca. Enfim, começando aqui pelo. Eu sou protestante, né? Sou evangélico, acredito nos 5 solas da Reforma Protestante e também sou calvinista, também acredito nos 5 pontos do calvinismo. Eu sou de uma igreja batista, porém uma igreja batista que não tem uma confissão muito bem estabelecida em alguns contextos, principalmente falando na parte soteriológica e também nessas partes mais específicas da fé, mas é uma igreja histórica que subscreve, né, o credo apostólico, que é um dos credos mais antigos, se não for mais antigo, se não me engano. E aí eu tô fazendo aqui a minha confissão de fé, né? Eu tô aqui construindo um compêndio teológico, e isso aqui é algo fantástico, que aí, conforme eu vou construindo aquilo que eu estou estabelecendo aqui, eu vou edificando as bases da minha fé, aquilo que eu creio, e também me edificando a minha vida em contexto espiritual. Mas o que eu quero tratar com vocês aqui hoje? Quero basicamente só te encorajar a você fazer o mesmo e você ler esse livro do Wayne Grudem que eu estou lendo. E eu queria só comentar rapidamente com vocês aqui alguns pontos, tá? Existem algumas confusões que, inclusive, infelizmente, é perpetuada, né, por algumas igrejas evangélicas, que são que batem nos pontos, que é o primeiro ponto, né, do Sola Escritura da Reforma Protestante, só que eles acabam fazendo de uma forma errônea, tá? Porque eu vou ler aqui um trecho que o Wayne Grudem diz aqui pra gente fazer uma diferenciação, tá? Vamos lá. Ó, o Grudem ele diz assim, ó: o que está em conformidade com as escrituras é verdade. O que não se harmoniza com elas não é verdade. Então veja, perdão, tô um pouquinho com a alergia atacada aqui. Mas vamos lá. O Grudem ele estabelece aqui o conceito do sola escritura, da suficiência das escrituras, da clareza das escrituras e como as escrituras é a única fonte que o homem precisa entender e assim, portanto, seguir para que ele consiga
ter a salvação e, por fim, a vida eterna em Cristo Jesus. É nas Escrituras que a gente acha isso. Isso é o Sola Escritura. O Sola Escritura, ele não nega tradições e nem fatos históricos da história da igreja, mas que toda e qualquer doutrina, ou toda e qualquer corrente, ou pensamento, ou tradição, ela precisa ser levada à luz das Escrituras. Então, sempre a palavra final vai ser as Escrituras. Isso é o Sola Escritura. Porém, contudo, todavia, o Gruden ele enfatiza uma coisa aqui que é uma coisa errônea. Ele vai enfatizar isso aqui justamente porque alguns cristãos acreditam nisso. Diz aqui, ó. A verdade das escrituras não existe que a Bíblia relate eventos com detalhes científicos exatos, embora todos os detalhes que ela registra sejam verdadeiros, tampouco que nos conte tudo o que precisamos conhecer ou poderíamos saber de um assunto. Ela nunca faz qualquer uma dessas afirmações, ou seja, existe temas que a Bíblia não é exaustiva. Existe temas que a Bíblia não aborda, porque a Bíblia ela não está preocupada em ser exaustiva em relação a esses temas. Na verdade, a Bíblia ela está preocupada em revelar a Deus a partir do pressuposto que Deus existe e a partir disso construir algo que seja vivo na vida daqueles que foram chamados para viver com Cristo. Então, a palavra de Deus ela está simplesmente nos mostrando o caminho de como que a gente pode estar diante de Deus que o agrade, tá? E o que é esse ponto que, inclusive, algumas igrejas evangélicas, infelizmente, subscreve? Que as escrituras, ela tem resposta para tudo, literalmente, inclusive até para conceitos científicos. E, às vezes, utiliza das escrituras de forma errônea, né? Utiliza das escrituras para provar algumas coisas científicas. Inclusive, arqueologicamente falando e cientificamente falando, a Bíblia ela também é exata, porém ela não está preocupada com essas coisas. E às vezes as pessoas acabam esquecendo disso, que é o contrário daquilo que se prega do sola escritura, é o nuda escritura, que acredita que tudo e qualquer coisa literalmente precisa estar nas escrituras. Mas vocês, acredito que vocês entenderam aí a primícia daquilo que eu estou abordando aqui, daquilo que eu estou enfatizando dentro desse pressuposto, tá? E assim, eu acho importantíssimo a gente entender isso, porque assim, é diferente da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela existe um tripé, né? Que é a tradição, o magistério da Igreja e as Escrituras. E dentro desse tripé, digamos assim, né? As Escrituras, ela é uma força menor nesse ponto de vista. Ou seja, todo aquilo que, digamos, tem a concepção da história da igreja dentro da Igreja Católica, ela tem que ter uma consonância aí, tem um nível de inerrância entre as duas outras fontes de autoridade para a fé católica. Mas esse não é o ponto. O ponto é, se você for evangélico, se você for protestante, te recomendo firmemente que você leia a Base da Fé Cristã de um homem muito requisitado, um homem brilhante, que é o N. Gruden, aqui ó. Vou mostrar aqui para vocês. O N. Gruden, ele é mestre e doutor em teologia, e ele fez esse livro aqui para nos edificar. Estou lendo aqui agora, eu vou começar o capítulo falando sobre Trindade, inclusive é uma coisa que eu quero muito me debruçar de uma forma bastante exaustiva, inclusive, porque Trindade é uma das doutrinas bíblicas extremamente fundamentais, você entender o conceito da Trindade, e é uma unanimidade dentro das correntes cristãs, dentro do cristianismo, tirando as seitas, nesse sentido são unanimidades, inclusive dentro de protestantes católicos, e inclusive também até dos ortodoxos gregos, né? Então, assim, é uma doutrina fenomenal que vale a gente estudar de uma forma mais exaustiva, porque 100% de certeza que a visão que a gente tem da Trindade melhora, inclusive, a nossa relação com Deus e aquilo que a gente faz com a nossa relação em oração, de leitura da palavra e todas essas coisas mais. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Não sei se me fiz entendido, não sei se me fiz claro, mas apenas liguei a câmera aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre aquilo que está acontecendo no mundo da leitura. Bem, é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você acha, se você já leu esse livro, comente aí o que você acha. Se você tem alguma opinião diferente, alguma discordância, algum ponto a acrescentar aquilo que eu falei, comenta aí no comentário, vamos ter uma conversa aí sadia e muito respeitosa. É isso aí, Deus te abençoe, valeu, tamo junto.